Muito bem, vamos à ministração da palavra agora, né? A nossa leitura de hoje está num texto. Normalmente nós lemos os textos da semana, né? Mas dessa vez, essa vai ser a última pregação de 2 Coríntios, então vou ler o texto de terça-feira. Nós vamos ler, né? Então, queria convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 10. 1 Coríntios 12, 2 Coríntios. Eu falei errado. 2 Coríntios 12, 1 a 10. Se você encontrou, peço que você fique de pé. O texto está também no nosso boletim, né? Você pode abrir o boletim para fazer a leitura. Ok? Então, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, sou forte. Vamos orar. Senhor, nós, nesse momento, oramos e rogamos a Ti, pedindo o auxílio do Teu Espírito Santo, para que possa nos conduzir a nossa mente no entendimento necessário para as nossas vidas, para que essa palavra ela possa ecoar, Senhor Deus, no nosso dia a dia, e seja muito mais do que uma mera mensagem, uma mera palavra, um mero discurso, mas que essa palavra seja a palavra do Senhor, transformando o nosso coração e a nossa mente. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos, pode se sentar. Muito bem, queridos. Ao lermos essa epístola, a gente percebe que Paulo, ele claramente está ali defendendo o seu apostolado, né? Conforme a gente estudou, né, na primeira carta aos Coríntios, ele estava sofrendo vários ataques ali. No entanto, esses ataques iniciais, eram ataques internos, né? Lembrando que a cidade, ela era uma cidade muito dividida e a igreja, ela acabava espelhando isso também, esse mesmo padrão, né? E na primeira epístola, eles atacavam o apóstolo por conta da arrogância deles, né? Lembre-se que eles eram herdeiros culturais dos grandes filósofos, né? Platão, Sócrates, Pitágoras, eles eram gregos e eles eram herdeiros culturais desses grandes filósofos. Portanto, os coríntios, queridos, eles eram intelectualmente arrogantes, né? E por isso, eles desdenhavam da simplicidade, né? E essa simplicidade aqui de Paulo, né, é uma simplicidade entre aspas, mas eles zombavam, né? Eles desdenhavam dessa simplicidade, né? Porque Paulo ensinava com simplicidade
no seu ensino, e também ele procedia com simplicidade. Mas nessa igreja, né, nessa primeira carta, nós vimos que haviam também outros problemas, né? Aquela igreja era um retrato da desordem, né? Era uma igreja fragmentada, com brigas judiciais. Havia uma competição de ego ali, né? Entre eles, um ego espiritual de quem tinha o maior dom e tal. E havia também uma imoralidade pública que ia do incesto à prostituição. E como vimos, queridos, o remédio prescrito por Paulo na primeira epístola era aquele capítulo 13 que nós pregamos aqui na outra semana, né? O capítulo 13 que fala sobre o amor. Na verdade, a igreja, ela era uma igreja dividida, era uma igreja problemática, porque a igreja não amava como o amor de Jesus Cristo. Ela não amava o apóstolo Paulo, não reconhecia o trabalho dele entre eles não amavam uns aos outros, e eles também estavam amando mais os dons do que a Deus, quando eles estavam em toda aquela confusão. E a solução do problema para Paulo era uma solução prática. Eles precisavam amar. Queridos, após ele escrever essa primeira carta, Paulo ele faz uma visita a Corinto, né? E nesse momento, quando ele vai lá depois da sua primeira carta, ele encontra um cenário assim desolador. Na verdade, a situação da igreja, ela piorou, né? Não é que ela tenha se mantido a mesma, mas na verdade houve uma evolução do que era ruim. E o motivo foi a infiltração de pregadores estrangeiros que seduziram a igreja com uma retórica de superioridade, atacando Paulo em 3 fontes. Eles chegaram lá e começaram a pregar alguma coisa relacionada à superioridade. A igreja já tinha esse problema. E essa pessoa chegou potencializando ainda mais, né? Então, ele falava essa pessoa falava sobre uma superioridade intelectual. Eles alegavam mais sabedoria e mais eloquência na oratória do que o apóstolo Paulo. Mas não só isso, eles também falavam sobre uma superioridade institucional. Eles diziam ser mais bem preparados, mais bem instruídos. Eles eram mais oficiais, digamos assim, porque eles carregavam uma carta de recomendação da igreja de Jerusalém. Então eles eram superiores nesse quesito também. E eles se achavam espiritualmente superiores, porque eles reivindicavam uma vocação e um chamado mais poderoso que o do próprio apóstolo Paulo. E ainda, queridos, adicionaram um novo elemento a esses todos, né? Eles pregavam que Jesus havia vindo para os judeus e, portanto, as pessoas deveriam se converter, né? ou os coríntios deveriam se tornar judeus e cumprir a lei mosaica, se de fato eles quisessem viver um evangelho na sua plenitude. O apóstolo Paulo, então, ele é colocado, seu apostolado, ele é colocado em xeque no momento em que ele vai para aquela cidade. E aí as pessoas contaminadas por aquela mensagem desse falso mestre passam a atacar frontalmente a autoridade de Paulo. E aí eles diziam que a humildade de Paulo, na verdade, era fraqueza, né? Eles diziam que a doutrina de Paulo era uma doutrina inconsistente, né? Porque não era uma doutrina como os grandes filósofos e tudo mais. E eles diziam que Paulo não era vocacionado por Deus. E ainda, queridos, um golpe de misericórdia, digamos assim, alguém da própria igreja se levantou para insultar o apóstolo publicamente. E a igreja que o apóstolo Paulo fundou ali com seu trabalho, oração, né, muito tempo ali gastando com os irmãos, ela permaneceu em silêncio, vendo o apóstolo sofrer tudo isso diante de todos, né? Encurtando a história, queridos, Paulo, então, ele deixa a cidade de Corinto, e aí ele escreve uma carta, que é uma carta que nós não temos conhecimento, né? E essa carta,
ele escreve chamado A Carta das Lágrimas, onde ele fala algo muito forte para a igreja. E depois, ele também escreve essa carta aqui agora para defender o seu apostolado. Agora, a prioridade era, na verdade, validar a sua autoridade para proteger o Evangelho. Essa foi a intenção dele ao escrever essa segunda epístola que nós conhecemos. Essa, queridos, na verdade, se tornou a carta mais pessoal do apóstolo, né? Porque é o único registro onde a gente vê o apóstolo abrindo o coração e expondo as suas vulnerabilidades, né? O seu objetivo ao escrever a carta não era se autopromover de jeito nenhum. Ele não fala de si para se vangloriar, mas para revelar a natureza do seu chamado. E também, queridos, ele tenta demonstrar um grande e necessário contraste ali entre os falsos obreiros e o que seria um verdadeiro apóstolo de Jesus. Então, ele escreve com todo esse objetivo. E nesse cenário de confronto, Paulo, ele desmascara a soberba dos falsos mestres, revelando 3 marcas inegociáveis de um autêntico servo de Cristo. E a primeira marca que ele nos diz, que ele denuncia, ele fala ali, é que os verdadeiros apóstolos, eles não podem ser pessoas orgulhosas. No versículo 6 ele diz, no versículo 6 ele diz, depois de contar aquela visão maravilhosa, ele diz, evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim ver ou de mim ouvir. Veja a consciência do apóstolo nesse momento. A gente nota, queridos, até um certo constrangimento quando ele fala sobre a sua entrega e as suas virtudes e até os seus feitos, né? No versículo 23 do capítulo 11, né? Quando ele fala do quanto ele sofreu por causa do Evangelho, ele diz o seguinte, olha que interessante, estou fora de mim para falar dessa forma. Olha que detalhe ele nos deixa, demonstrando que isso não era uma coisa que ele falava para qualquer pessoa, mas naquele momento ele precisava falar sobre coisas que ele vivenciou, coisas que eram impressionantes, mas coisas que ele não costumava dizer para ninguém. O seu constrangimento é porque ele sabe que tudo isso provém de Deus, como ele fala ali no capítulo 5, versículo 18 dessa carta. A salvação, a fé salvadora, a graça irresistível, nada disso pertence ao homem. Aqueles homens, eles ensinavam, na verdade, o oposto daquilo que Paulo estava falando. Eles achavam que tudo, né, a imposição, o talento, a capacidade intelectual provinha deles próprios. No entanto, Paulo, ele tinha a certeza, nada provém do homem, tudo provém de Deus. E outra coisa interessante é que Paulo, ele também, queridos, em segundo lugar, ele nos ensina que os verdadeiros apóstolos, eles são dependentes de Deus. E aí a gente vê no verso 11, né, Paulo chamando essas pessoas que estavam entrando na igreja de superapóstolos, né? Na revista atualizada, ele diz assim, tais apóstolos, né? É o que ele fala. É como que ele, se eles arrogassem para si uma fluência superior de conhecimento, né? Um poder espiritual místico e uma palavra profética mais poderosa do que a palavra do próprio apóstolo. No entanto, Paulo diz, queridos, que ele foi arrebatado, ele teve uma experiência sublime, ele viu coisas indizíveis, né? Ele esteve ali no terceiro céu, que na verdade isso significa que ele esteve na presença de Deus, e entretanto, irmãos, ele conta que a mesma pessoa, ele, né, que tinha passado por tudo isso, ele também tinha um tal espinho na carne, algo que ele orou 3 vezes. Ele foi um homem que experimentou coisas que nós jamais experimentaremos, queridos. Ele orou 3 vezes, um homem de Deus. Mas Deus, ele negou
essa resposta ao apóstolo Paulo, como se Deus dissesse para ele: não há superapóstolos, Deus não tem filhos especiais, não existem exceções. Queridos, até mesmo Paulo, esse homem notável, ele precisa se submeter humildemente a Deus e à sua vontade. Em terceiro lugar, Paulo, ele ensina também aos coríntios que os verdadeiros apóstolos de Cristo, eles são aqueles que são atingidos pela própria mensagem que pregam. Olha que interessante, Paulo orou quantas vezes, queridos? Paulo orou 3 vezes, mas Deus respondeu: a minha graça é suficiente para você. Queridos, por algum mistério divino, era para o bem do apóstolo que Deus havia permitido essa tribulação em sua vida, seja ela qual for. A gente não sabe exatamente, estudiosos não sabem exatamente o que é esse espinho na carne, mas é algo que afetava Paulo de uma maneira constante e difícil de lidar. Para os falsos mestres, se a gente for olhar por outro ângulo, da perspectiva do ego dessas pessoas, Paulo, ele era o próprio espinho na carne deles, porque Paulo os afrontava, Paulo enfrentava essas pessoas, e aí essas pessoas tinham Paulo como se fosse esse espinho na carne deles. E aí, qual foi a atitude dessas pessoas, queridos? Não era uma atitude de submissão à vontade divina. Eles não oraram e falaram com Deus: Deus, eu não sei porque que Paulo está fazendo essa coisa, mas eu vou aqui entender que você tem outra coisa para nós, que você tem algo a nos dizer. E eles não diziam isso, pelo contrário, a atitude deles era uma atitude de insubmissão à vontade de Deus. Eles guerreavam contra Paulo, eles não se submetiam à sua autoridade, eles denegriam o apóstolo e eles colocavam a igreja contra ele. Então, queridos, ao contrário, Paulo, ao enfrentar o espinho na carne, ele orou. Deus não concedeu. Paulo não lutou contra e Paulo se submeteu. O verdadeiro apóstolo de Jesus vive o que prega. Ele pregava obediência e submissão à vontade divina, e foi exatamente isso que ele fez. Ele aceitou a vontade de Deus para si. Queridos, eu gostaria de fazer algumas aplicações dessa mensagem para as nossas vidas. Paulo, ele escreveu essa carta para validar o seu chamado, mas acabou nos dando um mapa de como qualquer cristão ele deve viver em qualquer época. Não há dúvidas, queridos, que o padrão a ser seguido não é aquele padrão dos falsos mestres, mas sim aqueles que nós vemos no verdadeiro apóstolo de Jesus. E diante disso, o que Deus quer nos ensinar hoje, nessa manhã, é o seguinte: em primeiro lugar, a autoconfiança desmedida, o orgulho e a soberba precisam ser retirados de dentro de nós. Os falsos líderes, irmãos, eles achavam que tudo provinha deles. Posição espiritual, talento para pregar, a capacidade intelectual de ensinar. E às vezes nós fazemos o mesmo e achamos que tudo na nossa vida depende de nós. No entanto, tudo em nossas vidas provém de Deus. Não é a sua força que mantém o seu casamento. Não é o seu talento que vai manter o seu emprego. Não é a sua capacidade intelectual que manterá seus filhos no caminho do Senhor. Ou a sua inteligência que fará você tomar as decisões certas para o seu futuro. Como ele nos diz no capítulo 5, versículo 18. Tudo provém do Senhor, desde a sua salvação até os cuidados mais insignificantes de sua vida. Esses insignificantes, entre aspas, é claro. Tudo está abarcado pela graça de Deus. Nós precisamos parar de achar que tudo depende de nós. Nós precisamos parar de culpar os outros quando as coisas dão errado nas nossas vidas. O crente precisa entender que é Deus quem cuida de nós. Nós precisamos quebrar, irmãos, o orgulho, a soberba e a autoconfiança desmedida. Segundo lugar, o texto ele nos ensina que os crentes precisam aprender a dependência
de Deus. Esses superapóstolos, eles achavam que tinham uma fluência espiritual superior, né? Eles se viam maiores do que o apóstolo. Eles viviam como se fossem crentes melhores do que os coríntios, né? Do que isso, porque eles eram judeus, no caso, né? E Paulo conta as visões que ele teve, e logo depois Paulo confessa um espinho na carne. Ele pediu 3 vezes ao Senhor: Senhor, eu sou aquela pessoa que se dedicou ao Evangelho. Tantas vezes eu passei por lutas, dificuldades, fui apedrejado, levei chicoteadas, né? Passei por naufrágios, tantas coisas. Então, Senhor, me livra. Eu mereço isso. Me livra desse espinho na carne. Mas o Senhor negou esse pedido de Paulo. Queridos, até esse homem extraordinário teve que aprender a depender de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês: nós não somos super crentes, nós não somos melhores do que Paulo. Nós precisamos também aprender a depender do nosso Pai Celestial. Você, querido, pode ter experimentado grandes milagres na sua vida. Talvez a cura de uma doença grave, talvez o seu emprego tenha sido uma grande bênção que surgiu num determinado momento de sua vida. Você sabe que foi Deus que te deu. Talvez milagrosamente Deus tenha salvado você da morte, de um acidente, de um assalto ou de qualquer outra coisa. Mas o importante é entender: em algum momento o Deus que fez no passado pode, de maneira soberana, não efetuar outro milagre na sua vida, um milagre que às vezes nós estamos aguardando. Mas isso não significa abandono ou qualquer outra coisa. Isso significa que Ele vai te ensinar a depender dEle. E isso, queridos, não será uma maldição. Receber não de Deus não significa uma maldição. Pelo contrário, às vezes é uma grande bênção. Foi a mesma experiência vivida, por exemplo, por Abacuque, quando ele estava num momento muito difícil, quando Israel estava para ser invadida pelos babilônios, e ele olha para aquela situação e ele via que aquilo não tinha jeito, mas ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Queridos, esse é o exemplo do que é viver pela graça. É você entender que a graça do Senhor, ela nos basta. Em terceiro lugar, queridos, os verdadeiros crentes são aqueles que são atingidos pela própria mensagem que pregam. Os falsos mestres, eles viam Paulo como um espinho na carne, né? Eu falei isso anteriormente. Por amor à igreja, Paulo os confrontava. Não era uma questão de ego. Paulo sabia que ele precisava lutar pelo verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, para que aquela igreja não se perdesse. E contra ele, os falsos mestres usavam todo tipo de arma humana. Eles denegriam, eles mentiam, eles pregavam a insubmissão. Paulo, ao contrário, na sua luta pessoal, ele usa as armas espirituais. Ele orou, mas a sua oração recebeu um não. E Paulo prontamente se submeteu à vontade de Deus. Irmãos, muitas vezes, quando nós enfrentamos situações difíceis, espinhos na nossa carne, nós temos um impulso de reagir com as armas que nós temos. Discutimos com quem nos afronta, criamos intrigas para ganharmos alguma vantagem, nos apossamos daquilo que não é nosso, descarregamos nossa frustração nos filhos, no cônjuge, nos colegas de trabalho. Os verdadeiros crentes são aqueles que vivem aquilo que pregam quando passam por momentos difíceis. É tranquilo, queridos, ser crente quando tudo está favorável, mas o difícil é quando o próprio Deus, pela sua infinita sabedoria, nos diz um não, porque o não de Deus é soberano e é melhor, é bom para as nossas vidas. Eu gostaria de concluir essa palavra dizendo que o verso 7 a 9 da nossa leitura diz o seguinte: para impedir
que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Um homem que foi arrebatado, esteve na presença de Deus. Ele diz: eu impedi que eu me exaltasse por causa dessas grandes revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Queria dizer uma coisa para você. Se você tem lutado em oração por algum desafio, vou dizer: continue firme em seu propósito. Se é a cura de alguma doença, não esmoreça. Se é um emprego, não desista. Se é uma promoção no seu trabalho, continue. Se é uma bênção familiar, permaneça em oração. A Bíblia, ela nos incentiva a pedir. Mateus 7,7 diz: pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abre-se-vos-á. Mas apesar desse texto tão importante, nós precisamos estar atentos às respostas do Senhor. O Senhor, ele pode dizer sim para a gente. Ou então, o Senhor pode dizer ainda não. Mas ele também pode dizer não. Seja qual for a resposta do Senhor para a sua vida, creia. Se for sim, desfrute da bênção alcançada. Se for ainda não, aguarde com paciência. E ele está preparando a resposta no tempo certo. E se for não, não desanime, não desanime. Pelo contrário, fique contente. Há uma promessa de bênção para aqueles que obedientemente recebem o não de nosso Deus. O poder de Deus, ele é aperfeiçoado em nós através das nossas fraquezas. Nós nunca saímos perdendo com as respostas de Deus nas nossas vidas. E para aqueles que estão passando momentos difíceis, onde Deus, por algum motivo, está dizendo não amoroso. O que Paulo nos deixa aqui como mensagem fundamental é: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lembre-se, quando somos fracos, é que somos fortes, porque é a partir das nossas fraquezas, quando nós perdemos as forças, quando deixamos de usar as nossas armas terrenas, é que Deus se faz presente em nossas vidas. Quando você orar e Ele disser não, saiba que Ele está te ensinando a ser humilde como Jesus, está te ensinando você a viver pela fé, está ensinando você a depender dEle. Quando Ele te disser não, creia, é a partir do não que você vai ver Deus operando na sua vida. Ele vai tomar as rédeas da sua vida, Ele vai te proteger, Ele vai cuidar de você. A graça do Senhor nos basta. O Senhor abençoe essa mensagem em nome de Jesus.